Eu poderia iniciar todo o curso de interpretação de texto pela teoria da comunicação. Isso porque a leitura, a compreensão, a interpretação e a produção textual são fortemente motivadas pela comunicação. Mas decidi começar pela prática, né? Para agora podermos entender como o sistema aí de gêneros sexuais funciona. Afinal de contas, o entendimento dos gêneros sexuais, por terem inclusive função social, vai depender muito aí do processo de comunicação e especialmente para a escolha do gênero conforme o contexto social. Vem comigo que eu te explico melhor esse processo. Fala pessoal, professor Thiago Charme aqui para mais uma aula de interpretação de texto. Importante dizer aqui já de início que linguagem, língua e fala não são a mesma realidade. Ou seja, no campo linguístico, esses termos não devem ser confundidos. É lógico que isso tem fundamento meramente metodológico, gente, visto que esses três conceitos, língua, linguagem e fala, estejam em um campo bastante aí amplo de comunicação e se mostram diferentes nele. De fato, por se tratar de comunicação humana, é comum entender por que a maioria das pessoas considera esses três aspectos aí, essas três palavras, né, serem uma única realidade. Então, para entendermos aí cada uma dessas três palavras, vamos começar pela linguagem. Podemos considerar a linguagem como a capacidade unicamente humana de produzir um sistema comunicativo entre diferentes culturas. A linguagem, então, ela é todo o sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que aí vai nos permitir, né, realizar a comunicação. Por meio da mensagem, identificamos qual a intenção para a produção de determinado discurso. Quando falamos de linguagem não verbal, é sobre uma linguagem que é vinculada aos símbolos de uma maneira geral. Gestos, expressões faciais e corporais também, né? Pinturas, danças, entre muitos outros elementos. Já a linguagem verbal, ela diz respeito aí à escrita ou à oralidade para estabelecer a comunicação por meio das palavras, fazendo com que os interlocutores interajam com mais facilidade. Se colocar uma escala aí de evolução da linguagem, poderíamos estabelecer aqui como a primeira forma organizada de comunicação a falada. Em seguida, com o tempo, né, criou-se então a forma escrita, que fez com que o ser humano conhecesse melhor o tempo e a distância. É graças aos avanços tecnológicos que os meios de comunicação possuem um alcance ainda maior hoje em dia, além da linguagem escrita e também da falada. Isso fica nitidamente explícito, pessoal, quando nos deparamos com a linguagem digital. É por meio dela que podemos também armazenar, traduzir e transmitir informações usando computadores, smartphones e outros meios eletrônicos. A partir disso, nascem os conceitos de linguagem verbal, estabelecida através da palavra, seja ela escrita, seja ela falada. Sem sombra de dúvidas, essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Desde alguém escrevendo uma mensagem em rede social, por exemplo, né, até alguém proferindo aí um discurso de formatura. Em ambas as situações está sendo utilizada a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações através das palavras. O outro conceito é de linguagem não verbal, estabelecida aí com a ausência da palavra. Ela basicamente vai lidar com imagens. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia. A linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, expressão corporal, entre outras situações. Então nós podemos afirmar que é possível notar que a ausência de palavras não significa a ausência de texto. Vamos supor que uma pessoa, né, está dirigindo e vê o sinal vermelho. Qual é a primeira reação a se fazer? Parar, né?
Pois é. Então, essa comunicação é feita através da linguagem não verbal. Agora, tentem aí imaginar uma mãe dizendo de forma bastante áspera, né, gritando e com uma expressão agressiva que ama o filho. Eu te amo. Será que a interpretação dela será assim? A interpretação da criança, do filho? Muito provavelmente não, né? E também há o conceito de linguagem mista, que confunde ambas as linguagens aí. É muito comum, inclusive, nas provas, o uso da linguagem mista, através de alguns gêneros como as tirinhas. Aliás, a tirinha é um dos gêneros sexuais mais amados aí pelas bancas de vestibulares. Exemplos como este que vocês estão vendo aí agora são bem comuns nas provas. Nessa tirinha aí do Armandinho, como na maioria das tirinhas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal fundem-se aqui de modo bastante harmônico, até percebermos aqui a crítica social que está nela. Interpretar uma tirinha como a do Armandinho requer que saibamos, né, ser atentos aqui aos detalhes, perceber que a imagem ela comunica juntamente com a escrita. Todos os detalhes. No entanto, pessoal, a linguagem mista ela não é exclusividade da tirinha. Há outros gêneros aí de textos, né, que empregam essa linguagem mista. As propagandas, as notícias, manual de instrução, embalagens, né, de produtos, né, também. Para finalizar aqui, então, a linguagem ela constitui-se de elementos verbais e não verbais, né, instituídos pela sociedade para a interação entre pessoas aí das diversas situações comunicativas. Com isso, gente, nós podemos concluir que a linguagem é uma atividade de interação que só é estabelecida a partir dos conhecimentos e valores de mundo, né, compartilhados aí entre os interlocutores. Conhecimento de mundo falando novamente, né? Agora, quando nos referimos à língua, ficamos restritos aqui a uma atividade coletiva composta por regras gramaticais que possibilitam aí que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Um belo exemplo são os falantes da língua portuguesa. Nós fazemos o uso desta língua para que possamos nos comunicar e nos compreender com bastante facilidade. Percebam que isso não tem a ver com gramática, gente, mas com comunicação, tá certo? A língua, ela pertence a todo um conjunto de pessoas que podem agir sobre ela. Isso a coloca na posição de caráter social. Nós, como membros desse grupo, podemos optar aí por esta ou aquela forma de expressão. No entanto, vocês não podem simplesmente criar uma língua particular e exigir que outros falantes a compreendam. É um sistema. Dessa forma, cada indivíduo aí pode usar de maneira particular a língua coletiva, originando aí a fala. Um fato interessante sobre a língua é como o cinema, ou mesmo a arte no geral, aborda isso, né? Filmes aí como o Avatar, Jornada nas Estrelas e O Senhor dos Anéis, eles trazem línguas criadas para os próprios filmes, assim como acontece na série Game of Thrones. Nessas obras, não é apenas um emaranhado de falas descompassadas, não, mas um idioma mesmo, gente, com todo o seu sistema de estrutura e formação das palavras, bem como aí a gramática. A própria língua nave, né, criada por um linguista para o filme Avatar, começou com pouco mais de 1000 palavras na época do lançamento do filme, lá em 2009. E até hoje, o criador dela acrescenta novos vocábulos. Bom, já que estamos aprofundando, né, os estudos aí de interpretação e compreensão textual, é sempre bom
reforçar que a comunicação ela é essencialmente aqui comprometida com a compreensão. Se alguém nos compreende, podemos afirmar que há comunicação. Porém, isso pode ocorrer de inúmeras formas, como através de um comportamento, de um gesto, de um olhar também, né? E até mesmo por palavras, obviamente. De toda forma, é preciso entender que para se comunicar eficientemente, não basta somente conhecer os vocábulos de um idioma, né? É necessário dominar as leis combinatórias que o regulamentam. Uma gramática, por exemplo, é um instrumento onde eu posso encontrar essas leis. Em outras palavras, o conjunto de normas que estabelecem padrões de escrita e de fala de uma língua chama-se gramática. É isso. Bom, gente, como eu havia dito anteriormente, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua que nós chamamos de comunitária, né? Quando isso acontece, nós damos origem, então, à fala. A fala está sempre submetida às normas socialmente estabelecidas da língua. No entanto, é bastante ampla para permitir, então, um ato criativo da comunicação. Vamos supor, gente, que um indivíduo, vamos chamar de A, tá? Tenha um enunciado para determinada situação. O enunciado seria este: a família de Bernadette era paupérrima. Agora pense no indivíduo B optando por enunciar da seguinte maneira: a família de Bernadette era muito pobre. As diferenças e semelhanças que podemos perceber aqui estão nas diversas manifestações da fala de cada um desses indivíduos. Percebam, além disso, que essas manifestações elas devem seguir as normas gerais da língua portuguesa, para não arriscarem produzir enunciados incompreensíveis, como, por exemplo, família A paupérrima de era Bernadette. Olha só que loucura. Então, nós podemos constatar que a fala é a utilização oral da língua pelo indivíduo. A fala é algo bastante individual. Isso porque, para escolher como vai falar, cada indivíduo ele tem total liberdade de escolha em relação aos elementos da língua que lhe convém aí, conforme o seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, de acordo com o contexto, sua personalidade, de acordo com o ambiente sociocultural, né, em que vive, e por aí vai. É importantíssimo que todos esses pontos eles estejam muito bem conectados aí no processo da fala. Sabe por quê, gente? Porque, meus charmosos, há o que chamamos de níveis da fala, e não são poucos, viu? É como se cada indivíduo, além de conhecer sua própria fala, conhecesse também o que os outros falam. Isso faz com que consigamos aqui dialogar com pessoas de qualquer cultura, embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a nossa. E é aí que entram os níveis da fala que existem justamente por causa do caráter individual dela, né? O primeiro deles é o nível coloquial popular, né? A fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, principalmente em situações informais. Esse nível da fala é mais espontâneo, né? Ou seja, quando o utilizamos, não nos preocupamos com as regras formais estabelecidas pela língua. Não há essa necessidade em saber se estamos ou não ali falando de acordo com a norma. Nós simplesmente falamos. Agora, diferente do nível, né, formal, culto, que é normalmente utilizado pelas pessoas em situações formais. Ele exige que cuidemos aqui mais do vocabulário e se estamos obedecendo também às regras gramaticais estabelecidas pela língua. Bom, pessoal,
Espero aí que vocês tenham compreendido bastante isso. Mas caso não tenham compreendido, é de fato importante que vocês consigam fazer essa distinção, tá? De linguagem, de fala e de língua. Então é esse processo que é importante dentro da comunicação. E no que isso vai valer bastante daqui em diante, nesse trabalho, né, da teoria da comunicação, é vocês compreenderem como os textos se comunicam, como os textos falam com vocês, como é que vocês vão fazer a leitura, qual vai ser o olhar de vocês para cada texto que vocês com que vocês se depararem. Então isso é importante no trabalho aí de comunicação.